Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações para você receber os vídeos aqui postados no canal. Nosso canal ele é voltado para a escola dominical das revistas da CPAD na classe dos adultos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. O textuário da nossa lição está em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz: Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe está em Juízes, duas perícopes aqui no livro dos Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, e depois o versículo 24, e depois capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Eu não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém, disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24, depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Juízes 14, versículo 1, e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém. A lição ela tem, né, uma estrutura, né? Uma visão, vamos ter agora uma visão geral da nossa lição, uma visão panorâmica, né? Primeiro nós vamos ver os pais de Sansão, nós vamos ver que eles eram tementes a Deus e eles receberam uma orientação, né? A mulher de Manoá, que era o pai de Sansão, e veio a ser a mãe de Sansão, recebeu a visita de um anjo, né, que segundo entendemos era o próprio Deus, numa teofania, e aí eles, né, buscaram orientação de Deus de como criar aquela criança. Nós vamos ver aí que eles eram pessoas zelosas, né, pela obra de Deus, obedientes ao Senhor, né, o caso que não aconteceu com Sansão, que foi rebelde. No ponto 2, nós vamos ver o nascimento de Sansão e a sua formação. Vamos ver como que ele se desenvolveu, vamos ver mais um pouquinho da família de Sansão, a formação de Sansão, né, de uma forma geral. E o ponto 3, nós vamos ver a fraqueza de caráter de Sansão.
vamos ver que mesmo que ele fora criado, né, debaixo do temor de Deus, sob a orientação do próprio Deus de como criá-lo, ele não tinha um caráter forte, um caráter de obediência a Deus, mas um caráter, um mau caráter, né, digamos assim, um caráter fraco, uma fraqueza de caráter, ok? Então vamos aqui agora para o ponto de número 1. Ponto de número 1, os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. A família de Sansão, ela viveu em um período dos juízes que é descrito no capítulo 13, do versículo 1, que diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O povo vivia na prática do pecado. Então, o contexto histórico, né, da família de Sansão, do nascimento de Sansão, é um contexto de pecado, né? A nação de Israel estava vivendo no pecado. E Deus escolhe uma mulher, né, no subtópico 2, a mulher agraciada. Então, Deus aparece para ela, o versículo 2, daí de Juízes 13, na sua própria revista, diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então esta mulher, a mãe de Manoá, a mãe de Sansão, esposa de Manoá, a Bíblia não revela o nome dela, né? Mas ela foi uma mulher agraciada. O próprio Deus, né, em forma teofânica, segundo alguns estudiosos, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, a teofania, né, de Jesus no Antigo Testamento, ele aparece ali, pode ver que na Almeida Revista e Corrigida, né, que é a mais usada aí pela igreja, Almeida Revista e Corrigida, a palavra anjo, ela está com letra maiúscula, porque se refere ao próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus visitou a esposa de Manoá, que viria a ser a mãe de Sansão. Por isso que o autor aqui, ele coloca uma mulher agraciada. Semelhantemente, né, ela foi escolhida para ser a mãe do remidor de Israel. Semelhantemente, Maria, depois do Novo Testamento, também foi agraciada, sendo escolhida para ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo. E aí no subtópico 3, recebendo orientações divinas. Então ela recebeu, né, orientação para que ela própria, né, tá lá no versículo 4, agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Então ela deveria ter essas atitudes de não beber bebida forte. E também Sansão, né, ele recebeu orientação, os pais de Sansão receberam orientação de como criar Sansão, porque ele seria um nazireu, né, desde o nascimento. E o nazireu, ele não podia, se você olhar Números 6, versículos 3 e 4, né, pode conferir na sua Bíblia, o nazireu, ele não podia, quem tinha o voto do nazireado, ele não podia beber vinho, nada fermentado, nem bebida forte, e nem comer nada que viesse da uva, né? No ponto 2, o segundo requisito, né, do nazireu era não cortar o cabelo, número 6, versículo 5, e também não tocar em nenhum cadáver, nada que seja morto, né, que estivesse morto poderia ser tocado. E está lá em número 6 e 6. Então, os pais de Sansão receberam orientação de como criar os filhos. Hoje nós temos orientação na palavra de Deus de como criar os filhos na admoestação
do Senhor, né? E nós podemos aprender aqui nesse ponto que, nesse terceiro ponto, que nós precisamos buscar orientação. Você pode ver que quando a mãe de Sansão, ela vai contar para Manoá que ela teve a visão, né, daquele ser, eles vão orar para que ele apareça novamente e dê instruções para que eles soubessem criar os filhos, né? O filho, melhor dizendo, que é Sansão, ok? Então, terminamos aqui o ponto 1, vamos para o ponto 2, ponto de número 2. Temos aí o nascimento de Sansão e a sua formação. Subtópico 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Então, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, ou seja, ele nasceu de forma sobrenatural, através de uma intervenção divina, E ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Ou seja, ele nasceu por uma intervenção divina e ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tudo contribuía para que Sansão não tivesse o fim que ele teve, né? Nasceu de uma promessa divina, estava sobre a bênção do Senhor, mas infelizmente, ele tomou outro caminho, né? Então não há dúvidas de que a vida de Sansão estava debaixo da vontade soberana de Deus. Isso nos traz uma lição. Deus é soberano? Sim. Foi, e sempre será soberano. Porém, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Isso é muito sério. Então, nesse ponto aqui, nós vemos que ele, sem dúvida, cresceu debaixo da bênção de Deus, da vontade soberana de Deus, porém, infelizmente, ele tomou um caminho errado. Subtópico 2, a família de Sansão. Então nós vamos ver aqui agora, né, o zelo dos pais de Sansão, Manoá e sua esposa. Nós vemos aí que eles tinham uma vida conjugal de confiança e verdadeira piedade. Eles eram, como o título da lição diz, né? Eles eram pais zelosos. Pais zelosos. Então, você nota aí o relacionamento que os dois tinham na vida conjugal. Quando a esposa de Manoá recebeu o anjo, o que ela fez? Ela não foi contar para outras pessoas. Ela foi compartilhar diretamente com o marido. Olha aí a comunhão dos dois, né? Então, depois que ele recebe esta notícia, o que ele vai fazer, Manoá? Ele vai orar, buscando orientação de como criar a criança. Então, os dois ali, na letra C aí na sua revista, os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo no meio das chamas do altar. Então eles sempre estavam ali compartilhando, tendo comunhão, né? Os dois ali, buscando sempre a orientação do Senhor. Isso é um exemplo e uma lição para os casais. Se você é casado, né, aproveite esta lição, né, e mantenha com a sua esposa uma vida compartilhada na presença de Deus. Então nós podemos perceber que eles tinham um relacionamento, né, bom entre os dois e também um relacionamento bom com Deus. Isso impactou, né, diretamente na formação de Sansão. Ele recebeu essa formação, que é o ponto 3, a formação de Sansão. Eles criaram Sansão dentro de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor, né? Mas na vida adulta, né, Sansão, até um certo ponto, ele obedeceu, foi seguindo as instruções, depois ele se
desviou. Por que que ele se desviou? Porque Sansão tinha uma fraqueza de caráter e ele não honrou seu voto de nazireu, né? Então, e aqui nós temos uma lição muito importante. Há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho do Senhor, no caminho que deve andar, mas infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem caminhos opostos, tá? Então, nós temos esse exemplo nessa lição, ok? Então, estamos aqui no ponto 2, né? Ponto 2, terminamos aqui. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir e vamos para o ponto 3. Ponto 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão fez muitas proezas no nome do Senhor. Matou 1000 soldados com uma queixada de jumento, né? Matou um leão, né? Com a força, venceu algumas batalhas, mas mais tarde ele subestimou o poder do inimigo. Nós vamos ver que Dalila, ela não era amiga de Sansão, né? Ela era uma inimiga e ela trabalhava para os filisteus. E Sansão subestimou o poder de uma mulher, o poder de persuasão de uma mulher, e infelizmente ele caiu, né? Então nós temos aí o versículo de 1 de Pedro, né? 5 e 8, que diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos lá em Efésios que nós não podemos dar lugar ao diabo, né? E temos também lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2 e 11, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 2 e 11, Paulo, ele escreve o seguinte, vamos ler o 10, né, para nós entendermos melhor. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Agora olha o versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas artimanhas, os seus ardis. Então nós precisamos tomar cuidado. Sansão ignorou, né, a astúcia do inimigo, infelizmente caiu. Tópico 2, a presunção de Sansão. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, que não era os filisteus, não era Dalila, apesar de serem inimigos. O pior deles era o seu próprio ego, né? Ego é uma palavra grega de onde vem a palavra eu, ego, e também de onde vem a palavra egocentrismo, ou seja, eu no centro de todas as coisas, né? Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Ele estava manipulando esse poder que nós vamos ver aqui no ponto 3, né? E por causa disso passou a anular a glória de Deus. O poder que Deus manifestava na vida de Sansão era para a glória do Senhor. Porém, ele estava tirando a glória de Deus e tomando a glória para si. Ele foi presunçoso e isso causou a ruína de Sansão. No ponto 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Já tem um ditado, né, que diz: quem brinca com fogo vai se queimar. Então, brincar com o pecado é a pior coisa que um crente, um cristão pode fazer. Nós temos aqui que Sansão, ele entrou num terreno perigoso, né? E ele começou agora sim, já no seu relacionamento com Dalila, né? Ele começou a brincar com o pecado. Dalila queria descobrir de onde vinha a sua força,
nós vamos ver aqui que ele brincou por 3 vezes, lá em Juízes 16. No versículo 7, ela quer saber, né, por quê, de onde vem a sua força. E aí no versículo 7 ele diz: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. E aí eles fazem isso e ele se solta. Dalila fica, né, magoada com ele porque ele enganou ela. E aí ela pergunta novamente, no versículo 11, ele brinca novamente com o inimigo, né? E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, como que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer um deles. Então Dalila tomou as cordas, amarrou ele com elas, e ele escapou também quando os filisteus vieram. Dalila, magoada novamente, continua insistindo, e ele brinca mais uma vez, lá no versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até quando zombaste de mim e me disseste mentiras? Declara-me, pois, agora como que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela fez isso, e ele se livrou novamente. Dalila continuou, porque Sansão estava brincando com o inimigo. Esse é o perigo, brincar com o pecado. Até que ela conseguiu tirar dele a verdade. E ele disse: a força, se me cortar os cabelos, a minha força sairá de mim, né? E irá embora. E aí, infelizmente, foi o que aconteceu. Os filisteus vieram e furaram os olhos de Sansão, cegaram-no, e aí ele foi preso, né? E foi ser escravo dos filisteus. Tudo por quê? Porque ele brincou com Deus. Depois vocês já conhecem a história, né? Ele é levado para ser um espetáculo no templo de Dagon para muitos filisteus, e ali o cabelo volta a crescer, ele roga a Deus e, né, derruba os pilares do templo, o templo cai sobre todo mundo, e ele morre também, e a Bíblia diz que ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vinda. Mas o cerne dessa lição, né, o ponto central dessa lição está aqui, ó. Os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor. Essa é a responsabilidade dos pais. Devem fazer isso. Entretanto, todavia, porém, né, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los, né? Então, o ápice da lição é isso. Você, como pai, se você é pai, mãe, deve fazer o máximo para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Porém, quando eles crescem, a responsabilidade é inteiramente deles. E não tem como nós, como pais, dirigirmos a vida adulta de nossos filhos. Que resta-nos orar, buscar de Deus, né, a bênção sobre nossos filhos, para que o Espírito Santo construa neles, gere neles uma fé inabalável. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, e eu te espero na próxima semana com a lição de número 7. Estaremos estudando o relacionamento entre nora e sogra. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.